Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, hoje, dia 12 de 5 de 2025, estou aqui para trazer para vocês momentos especiais da participação de Luiz Inácio Lula da Silva hoje na China, na reunião entre empresários brasileiros e chineses. O cara brilhou, foi ovacionado em vários momentos e mandou um recado sensacional para o mundo. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o maior presidente que esse país já teve e a gente volta comentando. Vamos nessa? Em novembro, ano passado, o presidente Xi Jinping e eu decidimos estabelecer sinergias entre nossos projetos nacionais de desenvolvimento. Hoje colhemos os primeiros frutos desse trabalho. O Centro Virtual de Pesquisa e Desenvolvimento em Inteligência Artificial, fruto da parceria entre DataPrev e Huawei, da Telebrás com a SpaceX, ampliará a oferta de satélites de baixa órbita e levará a internet a mais brasileiros, principalmente aos que vivem em áreas mais remotas. Na área de saúde, concluímos 8 acordos que contemplam transferência de tecnologia na produção de medicamentos, insumos farmacêuticos ativos, vacinas e equipamentos médicos. A cooperação entre o Senai Cimatec e a UNDEI permitirá a instalação de um centro de pesquisa e desenvolvimento em energia solar, eólica e sistema de abastecimento. A experiência chinesa de refino de minerais críticos contribuirá para valorizar a produção em nosso território, inclusive com transferência de tecnologia nos ciclos de montagem de baterias elétricas. Eu queria primeiro dizer aos empresários chineses que a relação entre Brasil e China não é uma relação comum. É uma relação de dois países que têm compromisso de resolver o problema do empobrecimento que martelou a vida desses países durante muito tempo. É notável que a China tenha tirado em 40 anos 800 milhões de pessoas da pobreza. Como é notável que o Brasil, em apenas 10 anos, tenha tirado 54 milhões de pessoas que passavam fome no meu país. E é notável como isso permite que a economia se desenvolva quando as pessoas começam a fazer parte do desenvolvimento econômico de cada país. A China tem sido tratada muitas vezes como se fosse uma inimiga do comércio mundial, quando, na verdade, a China está se comportando como um exemplo de país que está tentando fazer negócio com os países que foram esquecidos durante os últimos 30 anos por muitos outros países. É por isso que nós tratamos dessa relação com a China com muito carinho. Com muito carinho, porque eu lembro que foi na primeira visita do presidente Hu Jintao ao Brasil, eu era recém-eleito presidente do Brasil, quando a China reivindicava que fosse reconhecida como economia de mercado. Ninguém queria reconhecer a China como economia de mercado, pois eu tive a sensatez de reconhecer a China como economia de mercado. E passados 20 anos, eu não me arrependo de ter tomado aquela decisão, porque a China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil e é possivelmente o maior receptor dos produtos produzidos pelo nosso país, sobretudo no agronegócio. É importante lembrar que a gente não vai conseguir ser competitivo no mundo tecnológico, no mundo digital, se a gente não investir na educação, se a gente não investir em engenharia, se a gente não investir em matemática, se a gente não investir na qualidade, porque o ideal para o Brasil não é ficar exportando soja, se bem que eu gosto de exportar soja, mas é exportar inteligência, é exportar conhecimento. Para isso não tem milagre. Nós temos que investir em educação como os chineses fizeram.
Pergunta ao chinês quantos milhões de engenheiros eles formaram nos últimos anos. Daí essa revolução tecnológica que os chineses se apresentam diante do mundo. E o Brasil precisa dar graças a Deus de estar exportando o agronegócio, porque também é preciso a gente saber quanto de tecnologia tem hoje num grão de soja, quanto de engenharia genética, tem num quilo de carne que nós vendemos, num quilo de frango, num quilo de porco, num saco de milho. Ou seja, para a gente não se sentir inferior, porque nós estamos exportando agronegócio. Nós temos que exportar agronegócio, utilizar o dinheiro que entra no Brasil para investir em educação, para a gente poder ser competitivo com a China na produção de carro elétrico, na produção de baterias, na construção de inteligência artificial. Ninguém vai dar isso de graça para nós brasileiros. Nós é que temos que buscar a confiança de parceiros para que eles possam, confiando no Brasil, compartilhar conosco aquilo que eles sabem fazer. E é isso que nós estamos fazendo com a China, e é isso que eu quero agradecer amanhã ao presidente Xi Jinping pela confiança que ele tem demonstrado na relação com o nosso país. É muito importante dizer para vocês que não existe saída para um país sozinho. É preciso que a gente tenha consciência que nós precisamos trabalhar juntos. E eu queria dizer aos companheiros empresários chineses que estão aqui: o Brasil caminha para ser um país imbatível no campo da transição energética. Poucos países do mundo terão condições de oferecer oportunidade da revolução energética como o Brasil pode oferecer. A construção dessa aliança econômica entre China e Brasil, a construção dessa troca de parcerias entre empresas brasileiras e empresas chinesas não tem retorno. Não tem retorno. Estejam certos que daqui para frente só vai crescer. Nós queremos exportar mais e também queremos comprar mais. Porque a boa política comercial é aquela que é uma via de duas mãos. Você compra e você vende. É um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de perde-ganha. Por isso estejam certos, companheiros empresários chineses e companheiros empresários brasileiros. Se depender do meu governo e se depender da minha disposição, Brasil e China serão parceiros incontornáveis. A nossa relação será indestrutível, porque a China precisa do Brasil e o Brasil precisa da China, e nós dois juntos poderemos fazer com que o Sul global seja respeitado no mundo como nunca foi. Por isso, eu agradeço essa reunião e quero dar os parabéns aos empresários e empresárias brasileiras que vieram aqui e aos empresários chineses e às empresárias que participaram dessa reunião. Boa sorte para todos nós. Meus amigos, o homem aí ovacionado, né, fez uma fala assim gigantesca e falando só a verdade, né? Realmente, essa dupla no cenário mundial, em qualquer aspecto, é gigante. Gostou dessa informação? Não esquece não, meta o dedo no like, deixe seu comentário e repasse. Valeu, muito obrigado. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Tchau!